Olá pessoal, vamos começar aqui mais um módulo do nosso treinamento. Nesse módulo nós vamos falar sobre API, sobre Application Programming Interface. Neste módulo nós iremos entrar mais a fundo nesse conceito de API. Esse conceito é muito utilizado hoje em dia para a integração de sistemas, para desenvolvimento de sistemas web, desenvolvimento mobile, enfim. Vamos também fazer uma comparação. O que é um web service, o que é uma API, quando que é um, quando que é outro, né? Essa dúvida sempre paira no ar. Por exemplo, vamos fazer um consumo de um web service, de um sistema legado, ou vamos fazer um consumo de uma API desse sistema legado, né? Nós vamos expor uma API para um sistema externo, chamar, ou nós vamos expor um web service? Como que funciona? Qual que é essa diferença, né? Vamos falar sobre um conceito mais utilizado em API hoje em dia, que é o REST, né? A grande maioria das APIs hoje em dia são APIs REST, né? Então a gente vai mergulhar a fundo sobre o conceito de API REST. Vamos falar também sobre alguns conceitos fundamentais, como por exemplo, o que são documentos XML e o que é um JSON, e também fazer uma comparação entre um e outro. Esses são os dois modelos de mensagens, de documentos que são trafegados, quando você expõe uma API ou quando você vai consumir uma API. XML e JSON são os que mais utilizam hoje em dia, e é claro, o JSON, vocês vão ver mais para frente, por ele ser mais leve, ele é o modelo de mensagem mais utilizado, tá? Além de, nós vamos analisar algumas ferramentas que são bem práticas, são bem fáceis de se utilizar e ajudam muito, como por exemplo o Postman, para a gente testar APIs. Eu sempre costumo testar as APIs antes mesmo de sair desenvolvendo uma integração, sair desenvolvendo uma tela web para consumir essa API. Então, rapidamente via Postman, a gente consegue testar essa API, ver se está tudo ok, ver como que ela funciona, como que é a autenticação, o que ela recebe, o que ela devolve. Ela recebe JSON, ela recebe de XML. Tá? Uma outra ferramenta muito legal para documentar APIs, que é um cara chamado Swagger. Então o Swagger é muito bacana, você desenvolve a sua API e no seu próprio código-fonte você vai colocando ali alguns códigos do Swagger e no final ele gera uma documentação da sua API bem conhecido no mercado. E por último, nós vamos falar do site da SAP sobre APIs, que é o API Business Hub, ou api.sap.com, tá? Então, por que nós vamos falar agora sobre API? Se o nosso curso é de Gateway, é de OData. OData nada mais é do que você expor uma API REST, por isso que nós vamos falar aqui, sobre API, sobre REST, sobre um padrão específico que é esse OData que você navega, você consome, você navega através do resultado, E o próprio Gateway nada mais é do que você expõe APIs no SAP para que elas sejam consumidas por alguém externo. E essas APIs do Gateway são APIs REST com OData. Tá? Então esse conceito de API aqui praticamente é a base para a gente trabalhar com Gateway e com OData.